Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Jogo entre Brasil e Argentina é marcado por violência na arquibancada. Israel aprova cessar-fogo temporário com Hamas para libertação de reféns. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco. Quem conhece o truque não cai em cilada. Uma briga entre torcedores brasileiros e argentinos nas arquibancadas marcou o clássico do estádio do Maracanã pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Leonardo Aque traz as informações. Léo, boa noite. Alguém ficou ferido nessa confusão? Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Olha, Salsi, 2 torcedores precisaram de atendimentos médicos e foram levados para hospitais aqui da região do Maracanã. Além disso, 8 pessoas foram detidas durante a briga generalizada. A confusão teve início durante a execução do hino nacional argentino. Nesse momento, alguns brasileiros teriam vaiado e não havia qualquer separação entre as duas torcidas. Com a chegada da polícia, os torcedores argentinos arremessaram cadeiras contra os agentes. Também houve gritaria e muitas trocas de socos. Agora, Salsi, com a ação policial, o grupo de argentinos se movimentou para o canto da arquibancada, o que pressionou parte da torcida brasileira, que quase foi esmagada. Os jogadores argentinos, inclusive, chegaram a deixar o gramado e foram para o vestiário. Com a situação já controlada, o jogo começou com 27 minutos de atraso. Dentro de campo, a Argentina se deu melhor, 1-0 com gol do Otamendi. Agora o Brasil está apenas na 6ª posição nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Salsi. Imagens tristes, hein? Obrigada, Léo. Israel fechou um acordo com Hamas pela libertação de 50 reféns do grupo terrorista. A aprovação foi confirmada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O acordo prevê a libertação de 50 mulheres e crianças. Os reféns serão devolvidos em grupos de cerca de 12 pessoas durante 4 dias. Pelo mesmo período, em contrapartida, Israel aceitou um cessar-fogo na faixa de Gaza. Israel não informou se alguma outra condição foi combinada, como a soltura de prisioneiros palestinos ou a entrada de combustível no território de Gaza. A proposta foi aceita após uma sequência de reuniões entre o governo de Israel e o gabinete de guerra do país, que é composto por 38 integrantes. A maioria apoiou a decisão. Este é o primeiro grande acordo entre Israel e o grupo terrorista Hamas, mas apesar disso, Netanyahu afirmou que a guerra só acaba com a volta de todos os sequestrados e a destruição completa do Hamas. O promotor ouvido nesta terça-feira na CPI da Enel declarou que a empresa descumpriu o contrato e deve receber uma multa bilionária. A comissão instaurada na Assembleia Legislativa de São Paulo apura supostas irregularidades na prestação de serviço da companhia. A Caterina Schutte atualiza as informações. Caterina, boa noite. Olá, Salsi. Muito boa noite a você e a todos. Olha, o promotor de justiça Silvio Marques afirmou que a investigação já tem elementos para responsabilizar a distribuidora de energia elétrica pelos danos gerados e também por descumprimento contratual. Ele ressaltou que essa conclusão é baseada também em fatos anteriores ao apagão elétrico do último dia 3 de novembro, quando mais de 2 milhões de clientes ficaram sem eletricidade em todo o estado. O promotor também refutou o argumento de que os danos foram causados por eventos naturais extremos adotado pela Enel. Salsi. Obrigada, Caterina. O número de infecções por escarlatina aumentou 4 vezes em São Paulo em relação a todo o ano passado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, em 10 meses foram notificados 31 surtos da doença sem nenhuma morte. Para você ter uma ideia, em 2021 foi registrado apenas um caso. A escarlatina é uma doença infecciosa aguda causada por uma bactéria e que atinge principalmente crianças. Entre os principais sintomas estão dor de garganta e manchas na pele. A temporada de shows internacionais em São Paulo atraiu também a atenção dos ladrões de celulares. Nesta terça-feira, uma operação da polícia recuperou 4 milhões de reais em equipamentos. Parte dos aparelhos seria enviada ao exterior. 50 policiais seguiram os passos dos receptadores. Um dos suspeitos foi abordado assim que pegou um táxi.
Na mochila do senegalês, de 35 anos, os agentes encontraram dezenas de celulares roubados. Alguns aparelhos eram embalados como drogas e estavam prontos para serem enviados para fora do Brasil. O estrangeiro foi preso e o taxista, que também é senegalês, liberado. Os policiais cumpriram 15 mandados de busca e apreensão, a maioria no centro de São Paulo. Em um dos endereços, uma jovem de 23 anos foi presa. Ela é apontada como uma das receptadoras da quadrilha. A sistemática desse delito é assim: nós temos aqueles indivíduos que são responsáveis e eles roubam, quer utilizando motocicleta, bicicleta, passam para os receptadores e os receptadores então adquirem, ocultam esse produto para depois comercializarem. Os eventos em casas de espetáculo e estádios de futebol, que atraem milhares de frequentadores, são também um chamariz para os ladrões de celular. Os criminosos aproveitam que vem muita gente de fora de São Paulo para roubar a maior quantidade de aparelhos possível. Uma parte é enviada para a África e a outra é vendida aqui mesmo, no mercado ilegal. A goiana Isadora e um amigo vieram assistir ao show do grupo mexicano RBD, no estádio do Palmeiras, e tiveram os aparelhos roubados assim que chegaram à cidade. Os caras vieram naturalmente, normalmente. Eu até ri quando eles chegaram, porque eu achei que era algum amigo em comum com ele. Aí ele falou, é um assalto, passa o celular. Aí derrubaram meu amigo no chão, deram um mata-leão nele, comigo não fizeram nada. Na operação de hoje, a polícia recuperou mais de 800 aparelhos que estavam com a quadrilha. O material lotou a sala do Departamento de Investigações Criminais. Segundo os investigadores, foram recuperados mais de 4 milhões de reais em aparelhos. A Isadora conseguiu recuperar o dela e o do amigo. Fiquei bem surpresa, porque eu já estava sem esperança, já estava até procurando outro celular para comprar. Parentes e amigos se despediram dos 2 jovens fãs da cantora Taylor Swift que morreram no Rio de Janeiro. Gabriel foi assassinado numa tentativa de assalto. Ana Clara passou mal durante o show e teve uma hemorragia nos pulmões. Os corpos dos 2 foram enterrados em Mato Grosso do Sul. Pela manhã, o corpo de Ana Clara Benevides chegou a um cemitério na cidade de Pedro Gomes, onde vive a família da jovem. A mãe não quis gravar entrevista. Tão cheia de vida e de repente partir assim tão inesperadamente, né? A gente sente muito demais, eu não sei até quando vai ser esse luto. Ana Clara morreu na sexta-feira depois de passar mal durante o show da cantora americana Taylor Swift. Que conforta a gente saber que ela estava muito feliz, que ela não estava sofrendo e que ela realizou o sonho dela. Um laudo preliminar indicou que a estudante de 23 anos morreu de hemorragia pulmonar. Novos exames estão sendo aguardados para saber se o quadro foi provocado pelo calor extremo que fazia no dia do show, por desidratação ou por outro motivo. Enquanto Ana Clara era sepultada aqui em Pedro Gomes, na capital Campo Grande, a família de Gabriel Milhomem se despedia do jovem de 26 anos. O universitário também foi ao Rio de Janeiro para assistir ao show da cantora Taylor Swift e morreu no fim de semana na praia de Copacabana, numa tentativa de assalto. No velório, amigos e parentes definiram o estudante como um jovem alegre e reservado. Ninguém espera, ainda mais da maneira que foi. Acho que ainda está todo mundo sem acreditar. Essas imagens mostram o desespero dos amigos de Gabriel logo após o jovem levar um golpe de faca no tórax na madrugada de domingo. Eles pedem ajuda a pedestres e a policiais. Minutos depois, uma viatura da PM aparece com 2 homens presos, apontados como os assaltantes. Na sequência, surge uma ambulância para atestar a morte do jovem. Gabriel Milhomem Santos era estudante de engenharia aeroespacial na Universidade Federal de Minas Gerais. Subiu para 5 o número de mortes durante as chuvas no Rio Grande do Sul. O caso mais recente é de uma idosa que se afogou dentro de casa. Quase 25 mil pessoas foram levadas para abrigos temporários no estado. Diferentes rios que cortam o Rio Grande do Sul estão acima do nível normal e transbordaram. Em São Sebastião do Caí, a 65 quilômetros de Porto Alegre, um idoso precisou ser retirado de casa em um bote. Mas já vamos tirar o senhor daí.
Ele morava sozinho e a casa dele, segundo informações que ele passou para a gente, a casa foi levada pela correnteza. Uma casa de alvenaria e foi embora. A cidade decretou situação de emergência e pelo menos 1.300 moradores foram socorridos pelos bombeiros. Lojas, supermercados e até o prédio da Secretaria Municipal da Saúde ficaram debaixo d'água. Em um dos resgates, já de manhã, o bote com socorristas virou. Por ele não ser o caminho do leito do rio, ele acaba formando novas corredeiras, né? Novos percursos. E nesses novos percursos vai formando fortes corredeiras e também redemoinhos. Em Eldorado do Sul, na Grande Porto Alegre, este morador registrou a cheia numa imagem impressionante. A água está batendo no pescoço, na frente de casa. Na mesma cidade, foi confirmada a 5ª morte por causa das chuvas no estado. O corpo de uma idosa de 67 anos foi encontrado dentro de uma casa que ficou alagada. Em Porto Alegre, uma das comportas que havia sido fechada ontem cedeu e a água do Rio Guaíba invadiu a zona norte da cidade. Em todo o Rio Grande do Sul, as enchentes já tiraram de casa quase 25 mil pessoas. Mais de 150 cidades gaúchas foram atingidas, segundo o governo do estado. Os alagamentos também tomaram conta de propriedades rurais e plantações inteiras se perderam. Situação parecida com a de Santa Catarina, onde agricultores também acumulam prejuízos com o excesso de chuva. 3 pessoas morreram durante os temporais no estado. Um livro sobre jurisdição constitucional foi lançado nesta terça-feira no Supremo Tribunal Federal. O livro Jurisdição Constitucional e Democracia, Ensaios Escolhidos, foi escrito pelo alemão Dieter Green, com coordenação do ministro Gilmar Mendes e de Jorge Zabud. A obra reúne 5 artigos do professor Dieter Green, escritos pela ocasião do aniversário de 70 anos da Constituição Alemã. Na coletânea, são discutidos o controle de constitucionalidade das leis e a disseminação do populismo e da desinformação. Ficou para esta quarta-feira a votação no Senado da proposta de emenda à Constituição que limita poderes individuais dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A Ariane Bittencourt está ao vivo em Brasília, ela traz as informações. Ariane, boa noite. Qual foi o motivo do adiamento? Boa noite, Salsi. O relator da proposta, senador Esperidião Amin, alegou que ainda não tinha tempo de terminar o parecer antes do início da votação. A proposta de emenda à Constituição estabelece que os ministros do Supremo Tribunal Federal ficarão impedidos de suspender, por meio de decisões individuais ou chamado voto monocrático, a vigência de leis ou atos dos presidentes da República, do Senado e da Câmara dos Deputados. A medida também vale para legislações analisadas pelos tribunais estaduais. Para eventuais suspensões, seria necessária a concordância de pelo menos 6 dos 11 ministros do Supremo. A votação nesta terça serviu de teste e indicou que o grupo que defende a aprovação do texto vai precisar de mais senadores no plenário quando for votada a versão final da proposta. São necessários 49 votos em 2 turnos para que o texto seja aprovado no Senado e aí sim possa seguir para a Câmara dos Deputados. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Ariane. Boa noite. A Justiça Eleitoral tem um novo corregedor-geral. Raul Araújo assumiu o cargo agora à noite. O ministro vai ficar com 7 casos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e 3 contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Raul Araújo fica no cargo até setembro do ano que vem, quando acaba o biênio dele como ministro do TSE. A sessão também marcou a posse da ministra Isabel Galotti. Ela é ministra do Superior Tribunal de Justiça e agora também assume uma cadeira de titular no Tribunal Superior Eleitoral. A Índia divulgou as primeiras imagens dos 41 trabalhadores presos em um túnel na Cordilheira do Himalaia.
A maioria dos operários aparentava boas condições de saúde. As imagens foram feitas por uma câmera colocada em um tubo. O recurso também permitiu a comunicação com as equipes de socorro. Hoje, pela primeira vez, foi entregue comida. Os trabalhadores estão há 10 dias no local, depois que um túnel em construção desabou. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto, Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, cuide-se, tchau.